E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, um vídeo a respeito de Bakuman, dando continuidade a uma série que nós começamos há muito tempo, ficou parada, mas eu vou voltar. Mesmo que esse vídeo não dê visualizações, eu vou fazer porque eu gosto de Bakuman e é legal que aí vocês conhecem, vocês vão atrás, vão querer ler o mangá, assistir o anime e ver o quanto é bom, porque vai ter série de vídeo de Bakuman sim aqui nesse canal. E como eu falei, é a continuidade de uma série que nós começamos falando sobre os mangás dos mangakas de Bakuman. Iniciamos a série com os mangás feitos pela dupla Ashiro Gimuto. E agora a gente vai para os mangás feitos pelo Nizuma Eiji, né, que também é um dos personagens aí muito queridos da série. Então, se você quiser saber quais foram todos os mangás feitos pelo Nizuma Eiji ao longo da série de Bakuman, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar todos para vocês. Bom, galera, se gosta do canal, mano, gosta de Bakuman, você quer ver mais vídeos de Bakuman por aqui, deixa já o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações 2 vezes para sempre receber notificações quando vídeos novos saírem. E se você é fã de Death Note, mano, assiste esse vídeo também, vai assistir o Bakuman porque é um mangá criado pelos mesmos autores, então você já sabe que é coisa boa. Bom, e o Nizuma Eiji, ele é um mangaka prodígio e considerado um gênio lá na história de Bakuman. Ele desenhava já desde criança lá na cidade de Aomori, que é uma cidade que existe de verdade no Japão, e ele se mudou para Tóquio aos 15 anos. Depois, né, dele ficar em segundo lugar no prêmio Tezuka, lá da Shueisha, que premia, né, grandes novos talentos. E a partir daí ele ganhou o direito de começar uma série na revista. Ele aceitou, né, se mudar de Aomori para Tóquio, desde que o editor-chefe da revista aceitasse uma condição dele. De que se ele virasse um grande mangaka, de que se ele fizesse um mangá que fosse reconhecido no mundo todo, ele poderia cancelar uma série na revista que ele quisesse. E essa condição, ela foi aceita. E ele literalmente é uma pessoa que nasceu para desenhar, porque é o que ele faz o dia inteiro. Ele tem o cabelo roxo e ele veste também umas roupas roxas. E ele é uma pessoa extremamente animada. Sempre que ele tá lá desenhando, ele vive gritando, ele fala que é os barulhos lá do mangá lá que ele faz. E ele também vive imitando trejeitos de personagens. Apesar disso, de parecer ser uma pessoa bastante infantil, ele também leva as coisas com bastante seriedade, principalmente no que diz respeito a fazer ou ler uma boa história de mangá. Bom, agora vamos conhecer os mangás, né, que ele fez aí ao longo da série. E a gente começa com o primeiro, que é o Larger Bender, que foi um mangá one-shot, né, criado pelo Nizuma Eiji, e foi com esse mangá que ele ganhou o segundo lugar do prêmio Tezuka. E também foi esse mangá que fez com que ele estreasse uma série na revista. Só que a gente não se sabe do que fala a história, mas deve ter sido uma história muito boa, né, para fazer ele ganhar o segundo lugar de um prêmio muito importante lá no Japão. O próximo mangá que ele criou é o mangá Yellow Heat. E foi esse o mangá que ele ia estrear como série na revista, né, por ter ganhado lá a premiação com Larger Bender. Só que o que aconteceu? O Nizuma Eiji, ele não quis fazer o Yellow Heat, ele teve ali uma outra ideia e ele fez o Crawl. Aí quando o editor dele chegou lá para pegar o capítulo 1 de Yellow Heat, não tinha capítulo 1 de Yellow Heat, tinha capítulo 1 de Crawl. Por ser uma história muito boa e que eles consideraram muito melhor do que Yellow Heat, o editor-chefe abriu uma exceção e deixou com que o Nizuma Eiji publicasse outra série no lugar. E aí também a gente não sabe do que fala a série Yellow Heat, inclusive a gente não tem nenhuma imagem desse mangá, a gente só tem as citações dele. E aí sim, agora a gente vai pro Crawl, que é a série que o Nizuma, né, a série que fez ele estrear na revista Shonen Jump, ou Shonen Jack, como eles chamam no anime. E o Crawl é uma série de mangá escrita e ilustrada pelo próprio Nizuma Eiji. Ele foi um mangá de batalha e fantasia muito popular lá no Japão da história, e geralmente ele conseguia altas classificações lá nos rankings, né, nas tops,
da Shonen Jump. O Crown terminou no capítulo 140 da história de Bakuman e o seu final ele foi solicitado pelo próprio autor. O Eiji ele já era um autor extremamente renomado no Japão e ele utilizou lá aquilo que ele falou de que quando ele fosse um autor muito conhecido, ele pudesse cancelar uma série. E daí o editor-chefe disse, tá, se você conseguir ficar em primeiro lugar no ranking de votação durante 20 semanas, você pode terminar o seu mangá. E ele conseguiu, gente. Na verdade, ele conseguiu ficar por 21 semanas, porque o último capítulo do mangá também ficou em primeiro lugar. E ele resolveu cancelar a própria série porque, segundo ele já estava enjoado da história e ele queria fazer uma história nova. E a respeito dessa série, né, o protagonista principal, ele se chama Crow, ele tem um corvo de estimação que sempre anda ali junto com ele, e ele também tem uma grande lâmina cortante em formato de pena de corvo, né, porque Crow é corvo, tá, em inglês, pra quem não sabe aí a aulinha do Joey aqui. Além disso, ele também usa luvas de corvo em ambas as mãos e essas luvas têm umas garrinhas afiadas. Uma característica muito forte dele é que ele usa, né, um óculos assim, com um formato espiral, e ele tem um cabelo pra cima e ruivo. E aí a gente também sabe que o Crown, ele tem um poder sobrenatural desconhecido pra gente, mas lá pro Japão eles sabem o que é. Uma das coisas que a gente sabe é que o Crown, na história, ele tem a habilidade de se transformar em corvo também. E a série, né, os outros personagens da série, eles parecem que são pessoas que também tem essa questão de meio humano e meio animal, né? São híbridos. E os vilões da história são chamados de anjos. E o Crown, na história do Bakuman, ele ganhou um anime muito rápido devido à sua alta popularidade. E, inclusive, eles fizeram até uma parte da abertura que foi mostrada no anime de Bakuman. Uma outra curiosidade é que lá no Japão, enquanto o Bakuman estava sendo publicado, eles fizeram uma pesquisa para saber quais eram as séries dentro da história que o pessoal mais gostava. E o Crown, né, em uma das votações ele ficou ali em uma determinada posição, e aí o Takeshi Obata ele desenhou os autores da série de cosplay dos seus personagens. Então a gente já teve uma ilustração do Nizuma Eiji vestido de Crown. A próxima série é a Plus Natural. E essa série ela não foi feita somente pelo Nizuma Eiji. Ele ficou a cargo apenas da ilustração. E o roteiro da série ficou a cargo da Aiko Iwase, né, que era uma personagem que apareceu no começo e depois ela acabou também entrando nessa de roteirista de mangá. Como era uma série muito popular, até porque o Nizuma Eiji ele desenhava o Plus Natural enquanto ele também desenhava o Crown, ou seja, ele ficou com duas séries na revista ao mesmo tempo. Logo, ganhou um anime também extremamente rápido. E essa série ela surgiu depois que o Hattori, né, que é um dos editores lá da Shonen Jump, Jack, ele recebeu o roteiro final da Iwase e ele gostou tanto que ele mostrou esse roteiro pro Nizuma Eiji, porque ele sabia que o Nizuma ia também adorar e ia querer desenhar essa história, já que a Iwase não desenha nada, né? Ela só escreve. O Eiji adorou, ele disse que ele queria desenhar, inclusive ele já começou desenhando lá antes de terem decidido qualquer coisa. E aí o Hattori sugeriu pro Yujiro, que era o editor do Eiji naquela época, que deixasse o Eiji, né, desenhar. Eles iam ver lá com o departamento editorial se podia, porque o Eiji desenhando uma outra série popular ia fazer com que brotasse o foguinho ali no rabo do Ashiro Ogimoto para eles também, ó, fazer uma série mais popular que o Nizuma Eiji e ali alimentar a rivalidade positiva que os artistas tinham. O Eiji falou que para ele estava tudo ok desenhar duas séries ao mesmo tempo. O departamento editorial aceitou a ideia de boa. E aí, a história se seguiu. Só que, por exemplo, no capítulo 134 de Bakuman, o Nizuma Eiji ele fala que a história de Plus Natural está ficando chata e ele está só desenhando por desenhar porque é uma obrigação dele. E isso ficou evidente porque a série começou também a cair nos rankings, né, ficando, por exemplo, em 15ª posição, que é uma posição horrível. Só que com o tempo a Iwase ela acabou se animando de novo e aí a série ela foi recuperando a sua popularidade.
A história fala sobre um menino chamado Manabu, que ele descobre que ele consegue entortar colheres, né, depois dele ver um programa na TV. Ele descobre também que ele possui poderes psíquicos e que ele consegue mover as coisas só com o poder da mente. Usando esses poderes, ele força um ovo de galinha a chocar. E desse ovo nasce uma coisa que não é nem humano e nem animal. E daí também é descoberto que existem outras pessoas com esses poderes que são chamadas de Psycho-Lives. A série de Plus Natural também teve uma adaptação para novel e na história de Bakuman ela continua em publicação até hoje. A próxima série do Nizuma é a Love Power A-Z. E esse foi um one-shot que ele escreveu pro Super Leaders Loves Fest, que é uma edição especial da Shonen Jump Jack, lá na história de Bakuman, onde os artistas convidados eles tinham que escrever histórias com a temática de amor e romance, né? E isso eles mesmos ali que decidiram entre eles. O Eiji, ele não tem experiência nenhuma com o amor, ele até tentou fazer um mangá, só que o que ficou mais evidente foram as batalhas que ele colocou do que as cenas de amor. Tanto que o próprio editor dele disse que se fosse um mangá levando em conta as batalhas ia ser ok, mas de amor não tinha nada. Tanto que ele ficou em último lugar ali na votação geral, sendo o pior dos mangás que o Nizuma Eiji já criou. O Eiji ele fica muito chateado, né, em saber desse fracasso e até ele conta que a única paixão que ele teve na vida foi um amor platônico por uma menina na segunda série. E o último mangá do Nizuma Eiji mostrado na série foi o Zombie Gun, que foi um mangá, né, escrito e ilustrado pelo próprio. E ele é um mangá de fantasia e batalha que recebeu um recorde de votos em seu capítulo One Shot, recebendo 692 votos, o que nenhum outro One Shot tinha conseguido antes na história da revista. E no capítulo 151 de Bakuman, a gente vê também, né, que o primeiro capítulo dele também recebeu um recorde de votos, com 767. O mangá conta a história de um zumbi chamado Gun, que ainda possui um coração humano, porque ele foi transformado em zumbi. Então a história ela conta a respeito, né, da vingança do Gun contra a pessoa que o transformou. Durante a sua trajetória, ele também vai conhecer uma menina humana na qual ele se apaixona. Então o Eiji ele quis mostrar que ele também conseguia criar uma história boa de amor, né? Já que em Crow a gente não tinha esse lado de romance. E esse mangá ele foi conhecido por ter muitas reviravoltas logo no começo, o que acabava chocando positivamente os leitores da revista. Tanto que, em menos de 5 capítulos, o vilão que todos consideravam principal já estava morto e um plot twist aconteceu na história, assim, uma coisa que ninguém esperava, incluindo a aparição do próprio irmão do Gun. Também foi um mangá extremamente popular na revista e recebeu uma proposta de anime muito rápido. E na história de Bakuman está em publicação até os dias de hoje. Bom pessoal, então esse foi o vídeo com todos os mangás que o Nizuma Eiji criou na história de Bakuman. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber as notificações logo que os vídeos saírem e deixa aí nos comentários qual é o próximo mangaka Hiramaru que vocês querem ver aqui com o vídeo. Bom galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou!